Olá, estamos começando mais um episódio do DoulaCast aqui no República TV. Eu me chamo Larissa. Daiane. Laisa. E hoje a gente vai contar um pouquinho da história da Laisa. Se você quer conhecer essa mulher, fica até o final, já aproveita e já envia o programa, porque a história dela é incrível. Só para ter uma brecha, assim, porque ela vai se apresentar agora, ela vem tentando e conseguiu buscar VBAC. Só um spoiler. Fica à vontade, Laisa, a mesa é toda sua. Meu nome é Laisa, né? Sou esposa do Sebastião, sou mãe de 5. Maria Luísa, Enzo, Laila, Linda e Luna. Sou filha da Marli, irmã da Liz, e sou doula voluntária há 9 anos e agora doula formada há alguns meses. A gente vai começar um bate-papo e se caso surgir alguma dúvida, pode mandar aqui embaixo, que aí a gente vai respondendo. Se a gente não conseguir responder no programa, a gente responde depois lá no perfil, certo? Vamos lá, Laisa. Primeiro, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. É um prazer trazer você aqui hoje para contar um pouquinho da sua história tão inspiradora, né? Mãe de 5. Tem muita coisa para contar, tem muita troca, tenho certeza, e nos mostrar muitas vertentes e visões diferentes, né, da questão do maternar, como que foi essa sua jornada. Para começar o bate-papo, vou fazer a primeira pergunta, tá? Vamos lá. Após você passar por um parto normal com violência obstétrica, que foi a sua primeira gestação, você estava com 16 anos. 16. Depois você teve 3 cesáreas e teve um VBAC. O que te levou a considerar essa opção de buscar o VBAC? Como foi esse processo todo seu de preparação para essa busca? Olha, o parto, meu primeiro parto, foi muito violento. Foi um parto traumático. E eu tinha 16 anos, não sabia de muita coisa. E naquela época também o acesso à informação não era muito fácil, né? Então, não conhecia o que era violência obstétrica, o que não era. Aquilo ali eu passei, me doeu, eu senti, mas eu não sabia que eu estava sendo violentada. E aí, como era muito nova, foram passando os anos e eu fui conhecendo a doulagem. Na verdade, a doulagem me conheceu. Porque, diante da minha experiência, eu comecei a ajudar as pessoas à minha volta, né? Eu fazendo doulagem, mas eu ainda não sabia que era doulagem. E aí, aquilo ali foi me inspirando, me dando vontade de conhecer isso mais para poder fazer o melhor para as minhas doulandas, né? Que eu nem sabia que eram doulandas. E aí, eu engravidei de novo do Enzo. Eu queria muito o parto normal, mas um dos primeiros passos é a gente encontrar um GO que abrace a causa com você. E, na época, eu não sabia reconhecer qual seria e qual não seria. Então, entrei em trabalho de parto. Todas as minhas cesáreas, eu entrei em trabalho de parto. Entrei em trabalho de parto, fiquei em casa um tempo e fui para o hospital. Mas fui para o hospital antes da hora. Né? Não sabia, não tinha ninguém me acompanhando em casa, né? Não tinha doula, não foi tinha na enfermeiro. fase mais, né, Eu não fui na fase correta para ir para o hospital. Então, à medida que eu entrei no hospital, já começaram as intervenções. E essas intervenções já foram me tirando do meu fisiológico e atrapalhando o trabalho de parto, né? Então, nessa cesárea, também fui submetida a alguns tipos de violência. Mas, assim, não tanto quanto no primeiro. Tanto que foi a ponto de uma indicação que não foi real e eu fui para a primeira cesárea. A segunda cesárea, a mesma coisa. Não foi indicado. O bebê estava pélvico, por exemplo. É uma cesárea, 1 ano e 1 mês de diferença. Não pode ser parto normal. Mas, mesmo assim, eu entrei em trabalho de parto e fui para o hospital. Já na terceira cesárea, eu tinha já conhecimento do que era uma doula, que eu era doula, mas não sabia que era, já tinha esse conhecimento. Eu tinha uma troca muito bonita com essa nova GO que estava comigo. E eu falo com ela assim, a nossa consulta era 80% conversando sobre doulagem e 20% era o pré-natal, porque a gente se conhecia muito. Então, essa cesárea foi porque eu achei que a minha rede de apoio seria o meu marido e a GO, e ponto.
Eu me enganei nessa parte. Eu fiz um post esses dias que fala da diferença do Google Doula para doula de verdade. Na minha terceira cesárea, eu tive o Google Doula. E eu tenho certeza para falar que o Google Doula não rola, não. Aí já foi a minha terceira cesárea. A partir daí, cada cesárea que vem vai dificultando mais, vai aumentando os perigos para um parto natural. Então, quando eu engravidei da aluna, a aluna hoje está com 1 ano e 3 meses, quando eu engravidei dela, eu busquei algumas pessoas, até no Instagram, até a minha professora do curso, e eu fiz um retiro das mulheres com ela. E nesse retiro, esse retiro me salvou bastante. Foi ali que eu vi que quando eu entrava no hospital, acabava comigo. E eu tive que descobrir por quê. Que eu tinha medo de quê? Por que quando você entra no hospital, para? Por que você entra no hospital, você desiste, você não quer mais? Por quê? Então, nesse retiro, eu achei os meus medos, descobri todos eles e fui curando cada um deles. Contratei uma doula aqui em Manhuaçu, ela me acompanhou um tempo, mas foi chegando 35 semanas, eu tive uma indicação de cesárea, não foi indicação, falou assim, se o seu líquido continuar assim, a gente já tem que eliminar o parto normal. Só que eu não concordei com aquilo que eu já sabia. Então, nesse mesmo dia, eu até fui em outro especialista para confirmar se o líquido era aquele mesmo. Essa GO sua era do parto anterior? A da cesárea anterior. Era. E aí eu fui, né, para esse outro profissional que faz ultrassom. Uhum. E ele falou, não, seu líquido tá normal, você tem bolsão aqui, outro bolsão ali, tá tudo ok. Eu falei, não, então eu vou sair daqui. Eu falei, não vou parir aqui. E aí começou todo aquele movimento para eu ir para Belo Horizonte. Por que Belo Horizonte? Minha irmã mora em Belo Horizonte, eu teria uma casa para ficar. Lá tem a doula que eu admiro na minha vida, que foi a minha doula, Helena Bezerra. E lá tem a equipe dos meus sonhos, que sempre foi, em todos os partos que eu assisti, que é a equipe Bom Parto. Então, aí já começou um outro processo, né? Eu já deixei a doula daqui, com 37 semanas fui para Belo Horizonte, eu comecei o acompanhamento com a equipe de enfermeiros, que eles vinham em casa, fazer aquele pré-natal. Eu já tinha todos os exames, até exames demais. E a minha doula, né? Fui conhecer e ela começou a doulagem dela, que é diferente. A doulagem da Lena, bem diferente. Então, assim, eu tive que fazer esse movimento todo para conseguir um VBAC 3. Porque senão não conseguiria. Então, fui, contratei os enfermeiros, contratei a doula, tive o apoio para ficar na casa da minha irmã e também escolhi um hospital amigo da criança, que é o Hospital Sofia Feldman. Entendi. Uma pergunta que eu queria fazer sobre essa primeira questão que você falou. Quando você fala, o seu primeiro parto foi um parto, né, normal, com violência, mas naquela época você sabia uma diferença entre cesárea e parto normal? Ou realmente tudo foi fluindo assim? Como que foi? Nessa primeira gestação, eu não sabia. Sabia de nada. 16 anos, sabia de nada. Só que eu entrei em trabalho de parto prematuro. Com, se eu não me engano, 32 semanas. Eu fui para Belo Horizonte, fiquei no Mater Dei, tomando remédio todo dia, na veia, remedinho para amadurecer o pulmão, porque ela queria nascer de qualquer jeito. Eu já estava com 6 centímetros. Ela queria nascer. E aí, me deram alta, eu vim para casa, vim para Manhuaçu, e chegando aqui, eu tomei um remédio, não lembro o nome, era comprimido, até completar 36 semanas. Aí falou, agora não precisa mais, que ela era bem grande. Não precisa mais, já tomou muita vacina para amadurecer o pulmão, pode parar com o remédio. No outro dia, entrei em trabalho de parto. Então, foi bem rápido. Bem rápido. E a data que ela nasceu não favorece muito, né? Entrei em trabalho de parto dia 2 de janeiro. Todo mundo viajando para o Réveillon. E aí, a minha médica, inclusive ela estava no Espírito Santo, o médico que me atendeu lá, primeiramente, perguntou quem que era. Falei, é a fulana. Falei, liga para ela que eu não vou parir com mais ninguém. Aí ligou, e aí isso era umas 11 horas da noite, ela chegou 8 horas da manhã.
Aí, quando ela chegou, além das violências que já aconteceram antes dela chegar, e depois começaram as intervenções. Entendi. Você já teve a experiência aí de um parto normal, né? Então, você já sabe as dificuldades, tanto emocionais quanto físicas. Mas você teve depois 3 cesáreas, certo? E novamente mais um parto. Como que você lidou com os desafios emocionais e físicos nessa transição das 3 cesáreas para o parto natural novamente? Olha, o parto, eu falo anormal, que o meu parto foi, e eu falo normal. O da Luna eu falo natural, porque não teve intervenção nenhuma e não teve nem médico, inclusive, no meu parto. Eu fiquei muito traumatizada. A Maria Luísa nasceu, eu fui ter o Enzo, a Maria Luísa tinha 11 anos. Eu não entrava na minha cabeça que eu ia passar por aquilo de novo. Principalmente depois que eu descobri que aquilo não estava certo, que aquilo era violência. Porque quando eu tinha 16 anos, eu não sabia. Falei, gente, tem que fazer isso aqui mesmo, né? Vocês estão falando, né? Vamos fazer. Nós vamos te ajudar, mãezinha, né? Então, você quer que te ajude? Lógico, gente, eu estou em trabalho de parto. E aí, depois foi... Mas mesmo sem saber, eles acreditam que eu saí do hospital, eu sentia uma coisa ruim. Que tinha acontecido uma coisa ruim comigo. Apesar de eu estar com o bebê e tudo, tinha acontecido uma coisa, fiquei com aquilo na cabeça. Sentimento, né? E aí, depois, né, as 3 cesáreas, eu também acho que eu não fui completamente respeitada. Porque eu nunca quis uma cesárea eletiva. Nunca quis. E eu acho que só por isso, já né, meio que você já está saindo aqui da minha programação de médico, por exemplo, né? Eu quero entrar em trabalho de parto. Só isso daí, não tive muito respeito, mas não chegou a ser uma violência, né? Nas cesáreas, até porque eu já cheguei no hospital e logo já fui para cesárea, não demorava muito, não. E aí, o meu parto natural, nossa senhora, gente, eu fui curada ali. Eu falo que a Luna nasceu, mas eu renasci. E precisou de 19 anos para isso acontecer. Você teve uma luz, uma nova perspectiva a respeito de tudo aquilo. Eu consegui ressignificar a minha vida, ressignificar a minha existência e sarar os medos, os traumas, as tristezas, as dores de tocar no meu corpo nas partes que foram violentadas. Isso aí foi tudo ressignificado quando a Luna nasceu. Tanto que, quando a Luna nasceu, a primeira frase que eu disse com ela já no colo é: eu sabia que eu podia. Porque eu sempre sabia que eu podia, mas eu sempre fui interrompida. E aí, quando busquei a ajuda, o local, as pessoas corretas, eu consegui. E aí, eu sabia que eu podia. É o melhor sentimento, né? É uma libertação, viu? É uma libertação de... É muito bom. Parece que você está preso num ciclo vicioso de muitas cicatrizes, né? Muitos traumas. De dor, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, o neném você vai só nascer o neném. Gente, as pessoas não têm noção de quantas marcas ficam numa mulher pro resto da vida dela. O que acontece ali, no momento do trabalho de parto, do parto e no pós-parto também. Elas não têm noção de que aquilo ali vai influenciar na vida dela, nas atitudes dela, nas emoções dela, no maternar dela. Então, às vezes, as pessoas dão pouca importância para isso. E eu sou prova viva para te dizer, eu demorei 19 anos para me sarar. 19. Eu só renasci quando a Luna nasceu. Eu falo, nós duas nascemos no mesmo dia. Nossa. É profundo, né? Com certeza. Dá para arrepiar. E quais foram os recursos que você buscou para garantir essa transição e viver isso que você viveu, né? Além de você ter buscado a doula, mas quais recursos você conseguiu? Olha, eu fiz fisioterapia pélvica, me ajudou bastante. Eu fiz pilates, na questão física, né? Na emocional, o que me ajudou muito foi a minha professora, com esses projetos que ela faz, até gratuitos. Você entra no grupo e participa.
Na época, ela não era minha professora ainda, que eu não tinha feito o curso. E aí, a minha doula, logo em seguida, e a equipe. A equipe foi um diferencial bem grande para essa conquista. Eles são uma equipe de 9 enfermeiros, então foi muito importante tê-los comigo. Nossa. E essa equipe te deu muito suporte? E como é que foi a equipe, a parte familiar? O seu esposo, a sua mãe, a sua irmã, que você falou que sua irmã mora em Belo Horizonte. O que as pessoas acharam, assim? É uma loucura? Nós estamos junto com você? Como que foi? Eu tive bem o respaldo da minha irmã, na tal da loucura, porque minha irmã teve o parto pélvico, né? Lá em Belo Horizonte. E, tipo, só 2 médicos assistiam ao parto pélvico e ela encarou, ela bancou e ela teve. Meu sobrinho nasceu de parto pélvico. E quando isso foi acontecer, minha mãe ficou com medo. Só que ela ficou com medo calada, ela não falava com minha irmã, sabe? E foi a mesma coisa comigo. Ficou todo mundo morrendo de medo. Mas ninguém falou. Às vezes soltavam assim, tem certeza? Você tem certeza que é isso? Falei, gente, tenho certeza. Mas aí não vinha mais nenhuma cutucada, sabe? Só veio meio tipo assim, meu marido, eu acho que eu não aguento ficar com você, não. Acho que eu não aguento ver isso, não. Eu vou desmaiar. Eu falei assim, amor, se for pra você tá, porque eu fiquei lá sozinha e ele ficou aqui. Então, ele ficou agarrado no trânsito no dia, não conseguiu chegar. Aí minha irmã foi comigo. Então, posso dizer que eu tive apoio, né? Que eles não me puxaram pra trás. E as críticas você conseguiu filtrar? As críticas é mais de fora, né? Você é louca? Você vai pagar pra sentir dor? Tipo assim, você vai gastar 10 mil reais pra sentir dor, por que você não paga 4 da cesárea? Sabe? Então, isso aí teve muito das pessoas de fora. É porque você fez você pagou de forma particular essa equipe, Foi, né? e a equipe, a doula, foi particular. O hospital é pelo SUS. Uma vez eu conversei com uma... É interessante que eu lembrei de um caso. Eu conversei com uma pessoa que estava grávida na época e ela me procurou porque o sonho dela era um parto domiciliar. E naquela época, assim, eu nem sabia... Assim, sabia que não tinha uma equipe aqui mesmo, como não tem até hoje. A gente sabe disso. Sim. E aí ela estava buscando em outros lugares e veio conversar comigo. E aí ela falou assim, todo mundo tem um sonho, né, Daiane? Eu falei, sim, todo mundo tem um sonho. E ela falou assim, o meu sonho é esse, de tentar ter um parto domiciliar. Porque as pessoas... você sabe que tem um custo para isso. Eu falei, não, sei. Sim. Só que assim, eu quero gastar esse dinheiro porque esse é o meu sonho. Eu poderia usar esse dinheiro por uma outra coisa? Sim. Uma mas viagem, o meu desejo uma coisa. nesse momento é esse. Então, quando as pessoas vêm falar comigo, não, mas você vai gastar com isso tudo... Porque, né, a gente sabe que tem um custo, é uma equipe, tem um deslocamento. E essa equipe dela era era até uma equipe de Alto Caparaó, mas tinha um custo, tudo. E aí ela veio conversar comigo para eu fazer a questão da dolagem. E é isso que eu lembro muito dela falar isso. Esse é o meu sonho. Sim, é o meu também. Naquele momento, a prioridade dela era aquela. E ela falou assim, eu juntei dinheiro, eu guardei o dinheiro, eu estudei antes, porque foi um bebê planejado. E assim, ouvir isso das pessoas é muito ruim, porque... Aí eu falava, mas qual que é seu sonho? Você quer fazer uma viagem, você quer comprar uma casa? Esse é meu sonho. E ela falou que encerrava assim. Mas é isso. Então, assim, se seu sonho custou um valor, beleza. Mas se você foi curada, ressignificou... Muita coisa resolveu. Isso transformou a Laísa. 16 anos atrás, foram 19 anos de dores, de cicatriz, tem coisa que não tem preço. Tem coisa que não tem preço. E as pessoas têm muita essa concepção de valor, né, Larissa? Eu acho que até já com vira gente doula, você sabe disso. Vira até um julgamento, sabe? Isso. Nossa, mas você vai fazer... Aí, o que acontece? Como que você vai discutir ou explicar? Você tem que explicar. Você quer um parto normal, você tem que explicar por quê. Você já reparou? Agora, se você virar e falar assim, minha cesárea é dia tal, todo mundo, que legal. Agora, não, quero ter parto normal. Mas corajosa. porque você, hein? Nossa, você é muito forte, viu? Assim, eu não entendo. Por que que você tem que explicar
o que é natural, o que o seu corpo foi programado para fazer e faz lindamente, né? Exceto algumas situações. Sim. Né? Que tem intercorrência, a gente sabe que existe, que a gente não é lunático também, né? Mas quando tá tudo certo, risco habitual de gestação, gente, por que a cesárea seria mais seguro que o parto normal? E é onde entra a doula para esclarecer para você, para te explicar, abrir seus olhos e segurar na sua mão e ir até o fim. E é isso. E informação tem preço? Quando a gente, né, a gente pensa nisso. As pessoas, às vezes, a gente fala tanto isso aqui no programa, né? Que a gente vai fazer algum orçamento, tudo. Às vezes as pessoas ficam assim... Às vezes não responde, né, Larissa? Depois a gente vai perguntar, vou ver com meu esposo e tal. Aí tem hora que a gente fica pensando... Nossa, mas a gente estudou tanto para estar nesse lugar. A gente quer tanto... Né? É um momento que a gente tem esse respeito e essa concepção. A importância da gente estar naquele momento tão sublime daquela família. Gente, eu né? tive Isso é incrível. Eu tive um exemplo claro disso aí. Eu encontrei com uma gestante na pracinha, que ela tem 2 filhos já, e ela tinha perdido, teve um aborto. E aí estava grávida de novo. A gente encontrou lá, porque eu fui levar meus meninos para brincar e tal, e ela conversando, perdeu, nananana. Aí eu comecei a explicar muitas coisas. Ela falou assim, mas você é o quê? Eu falei, eu sou doula. Aí ela ficou conversando comigo na pracinha. Aí eu falei assim, agora eu preciso ir. Menina, a mulher segurou na minha mão, não deixava eu ir, não. Segurou na minha mão, não deixava eu ir. Aí, beleza, eu falei, tem que ir, que as crianças... Aí fui. Depois ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Ah, Laísa, como que é o seu trabalho? Enviei meu vídeo institucional de boas-vindas, conversei, expliquei tudo, tal. Aí, depois de uma longa conversa, vou conversar com meu marido assim que ele chegar. Mais tarde eu te respondo. Aí tá. O marido chegou, ele achou muito caro. E aí eu me doí para ela, porque ela falou assim, ele não acredita que eu vou ter parto normal, porque os 2 filhos eram de cesárea. Ele não acredita em mim. Nossa, menina, aquilo cortou meu coração. Mas o que mais tem hoje é isso. Eu acho que pelo tempo que eu conversei, ou pelas conversas que eu já tive com algumas mulheres de orçamentos, quando elas vão falar, sempre o primeiro empecilho é o marido. Sempre é. Às vezes ele não acredita nela, ele fala que vai ser melhor para ela uma cesárea, não quer deixar o neném passar do tempo. Então, assim, eu vejo que o maior empecilho delas tá até acima do financeiro. É o marido. Mas sabe que eu acho que às vezes não é... Porque esse marido, ele tá disposto a pagar 4 mil e pouco no hospital. Ele tá disposto a pagar isso. E o nosso pacote é bem mais barato do que o não é, gente? Bem mais barato que 4 mil, né? Convenhamos aqui. Com certeza. Então, por que ele tá disposto aos 4 mil e não tá disposto Mas é ao porque, às investimento? vezes, não acredita naquilo, naquela situação que ela vai conseguir. Aí vai pensar assim, aí eu vou gastar com a doula e daqui a pouco eu tenho que gastar com pacote? Com a cesárea, Com a cesárea. né? Mas por quê? Porque não tem Informação. que é o que a gente está... Mas a gente tem nós que estamos entender aqui. que ela só não vai conseguir, diante de toda a educação perinatal, diante da vontade grande que ela tem, ela só não vai conseguir se for uma indicação real de cesárea. E se for uma indicação real de cesárea, ela não vai pagar pela cesárea. Quando é indicação real, você é obrigada a fazer pelo SUS. Sim. Mas esse ponto aí que você tá falando, nossa, adorei. Chegamos num bate-papo agora, hein? Esse ponto que você tá falando, não são todas as pessoas que sabem disso. Infelizmente. E é isso que eu luto, E eu sabia? sempre falo isso. O SUS faz cesárea, pelo amor de Deus, gente. Para com isso. Eu tive 2. Existem, nos sim. últimos tempos. Então, indicações reais. Reais. Se você entrar em trabalho de parto e a gente precisar fazer uma cesárea intraparto, que pode acontecer, tá, mulheres? Ó, cesárea intraparto pode acontecer. E nós, como doulas, sempre falamos sobre isso. A gente vai explicar A gente isso. vai explicar isso tudo, mas vamos falar um pouquinho da cesárea? Eu A cesárea falo. é boa, ela salva vidas quando necessária e ela pode ser necessária. Eu gosto de falar, Laísa, porque eu já tive, né, uma amiga que se programou muito, estudou, né, teve os recursos, né, fez a questão da fisioterapia, fez tudo que ela poderia, uma boa alimentação, fez a dieta, foi um pré-natal super tranquilo, um risco super habitual. E ela precisou fazer uma cesárea intraparto. A gente conversou sobre isso. Eu falei com ela da necessidade, o que era cesariana, tal, tudo passo. E isso foi muito sofrido para ela. Porque por mais que eu expliquei e falei para ela e para o esposo que
poderia acontecer isso. E a indicação dela foi real, né? A criança estava realmente em sofrimento e era risco, tudo direitinho. O plantonista explicou para ela, né? De forma bem resumida, mas pautada, e ela sabia que tinha aquela indicação no momento e precisava, e falou, tem que ser agora. Foi com essa palavra mesmo. Depois, no puerpério, que eu fui sentar e conversar com ela, isso foi muito dolorido para ela. E até hoje, assim, eu sinto que isso dói um pouco nela. Por isso, né, e pelas minhas experiências, eu trato muito desse assunto na minha educação perinatal. Muito. Eu acho que eu falo até demais, estou precisando dar uma recapitulada lá. Não, mas é porque você fica com medo da pessoa também. Porque a gente também fica com medo dessa frustração. A gente fica preocupado com o puerpério. Mas eu falo muito das indicações e explico o posicionamento, essas coisas. Eu tive a minha última da Holanda que teve que ir para uma cesárea por placenta marginal, prévia marginal total. Ela teve que ir. Mas a Priscila, ela era minha CDF do parto. Do grupo das Dolandas, ela era a CDF. Estudava tudo que eu mandava, ela ia. Língua. Aí tinha dúvida, ela tá. E aí ia na consulta, falou isso, tá. E me falava, e a gente foi junto. Aí quando foi chegando no finalzinho, Laísa, deu isso. Eu queria tanto, mas foi só assim. Eu queria tanto, mas não vai dar. A gente já tinha programado onde que ela morava, medido quantos quilômetros, quanto tempo eu ia chegar na casa dela. Estava tudo programado. Ela tinha 2 partos normais anteriores. Então, tipo, é parto fácil, assim, né? 2, mas o terceiro. E aí aconteceu isso. Mas eu não sei se é por eu tanto falar sobre isso, ela ficou muito tranquila. Falou, não, tá tranquilo. E aí a gente se fala até hoje, né? Porque eu acho que a gente vira amigo. A gente cria mesmo. A gente conversa dos filhos, manda foto. Tá fazendo aniversário, olha ele, que lindo. Então, a gente criou essa relação, mas graças a Deus, eu falo porque era CDF, viu, Priscila? Só porque você era CDF, ficou tranquila. Mas isso que você está falando até enquadra num programa que a gente teve aqui há uns dias atrás com a Márcia, psicóloga, sobre a romantização da gestação, do parto e do puerpério. Então, assim, quando a mulher está romantizando aquilo como sendo... Como ela já teve um parto, ela vai ter outro, vai ser perfeito. Lindo. Aquilo ali pode trazer para ela uma frustração muito grande lá na frente. A gente tem que ter bem os pezinhos fincados no chão quando está se informando. Né? Quando está preparando, quando está na gestação, se informa e coloca os pés no chão. Vai agir de acordo com aquilo para não ter a frustração. Eu acredito muito também, sabem que a informação certa no tempo certo. Né? Tem certas coisas que você não vai falar com uma gestante que está de 15 semanas. Né? Não, a gente tem que caminhar. Você tem que ir andando com ela devagar. A hora que chegar o momento de você ter que preparar para possível cesárea, possíveis intervenções, talvez uma possível indução, né? Então, aí chega o momento certo de você fazer isso. Exatamente. Né? Então, às vezes a pessoa vai buscando na internet, ela está procurando um negócio de um parto. Do nada, ela já está lá na indução. Que aquilo vem surgir no vídeo, e aí ela vai ver aquilo ali, às vezes, com 20 semanas. Se desespera. Mas é isso aí, acho que a gente até falou aqui no início, né? É a informação certa direcionada. Por quê? Principalmente quando a gente está criando conteúdo ali na internet, a gente cria inúmeros conteúdos, inúmeras informações. Mas quando você traz ela para um acompanhamento conosco, com as doulas, individualizado, você vai ter ali um caminho certo, as informações no momento certo. Isso vai contar e vai fazer diferença lá na frente. É importante também dizer que cada gestante tem a sua história. E cada uma é única. A minha educação perinatal não é a mesma para todas. Eu tenho um parâmetro. Mas, olha, essa daqui não necessita disso, essa daqui não necessita daquilo, ou essa daqui precisa. Então, cada uma tem sua individualidade. A gente é humano bastante. Eu acho que as doulas são para isso, quando você conversa com ela, você já tem noção. Na primeira anamnese, você já sabe. Essa aqui tem noção, né? Então eu vou só dar uma recapitulada. Essa aqui realmente eu tenho que fazer tudo do zero, começar um passo a passo do zero. Por isso que eu acho importante a doula já desde o início. Porque às vezes, igual chegou uma gestante para mim, 33 semanas. Tem doulas que nem pegam, dependendo. Eu vou fazer e ainda morava longe. Eu falei, vou ter que fazer um intensivão com você. Será que ela tem esse tempo? Aí ela já meio que desistiu e tal. Porque realmente não tá na hora, né? 33 semanas já
trespassou, né? É muita informação para você dar aí em 5 semanas. É informação de 9 meses, de 40 semanas, para você dar aí em 5 semanas. É como se você abrisse o cérebro, então, o livro inteiro. Não, a pessoa não vai nem absorver. ficar até confusa. Vai nem absorver. E assim, a gente fala muito isso aqui, Liza, eu acho que a Larissa falamos isso em poucos programas atrás, essa importância das pessoas também viverem cada fase. Isso. Viva as suas 10 semanas, as suas 15, as suas 20. Gente, viva o processo e aproveite aquele inicinho, aquele comecinho, depois que vai apontando a barriga, porque senão você começar a pensar, o primeiro encontro, começa a querer saber a fisiologia do parto, sem saber... Vamos conversar um pouquinho qual que é o nosso papel como dolo, o que eu vou oferecer para você. Isso. Isso é o pré-natal, deixa eu ver seu cartão, como é que tá. E alimentação. Então, assim, a gente tem, nós como doulas, a gente tem, gente, um padrão de assuntos que a gente tem que falar, que são importantes, mas a gente entende que cada um é individualizado. Eu achei engraçado que esses dias uma vovó, né, entrou em contato comigo, ela é até minha amiga pessoal. E assim, a filha descobriu que tá grávida, mas tá com muito pouquinho tempo ainda. A médica pediu para esperar, para fazer o beta, para ver se vai subir, porque tá muito recente, aquele saquinho ali ainda. A médica tá um pouco preocupada para ver se realmente vai evoluir, né? Vai evoluir, né? Então, beleza. E ela falou assim comigo: eu preciso te contratar. E eu vou dar de presente para eles, porque eu sei o tanto que é importante. E eles são muito novinhos. E eles têm formação zero, tá, Daiane? E aí a gente, quando ela fala isso, eu já sei que eu tenho que acrescentar, às vezes, um ou 2 encontros a mais. Porque isso eu vou ter que ir mais devagar, porque quando a gente bombardeia demais, a pessoa fica assustada. Ou às vezes ela fica até sem entender o que você tá falando. Então, o que eu tô querendo dizer? Que nós temos essa sensibilidade de perceber isso. Ou no primeiro encontro a gente fala, olha, porque a gente faz, né, um contrato. Então, para cada um a gente faz de uma forma. Porque às vezes a gente atende pessoas que já foram mães, que já têm um conhecimento prévio, ou que já estudou, que gosta do assunto, mas às vezes a gente atende pessoas que têm conhecimento zero mesmo sobre o gestar, sobre tudo isso. E o marido é mais inseguro. Tem casais que a gente atende que são extremamente ansiosos. Então a gente tem que trabalhar de forma o quê? Individual, mas sempre dando informação pautada em evidências também, tá, gente? Tem que ponderar, né? Sabe o que eu tenho encontrado muito? Eu até queria uma doula, mas eu já estudei tudo pela internet, sabe? É por isso que eu fiz aquele post, gente, que eu não aguento mais ouvir isso. Eu tô estudando muito. Gente, ela tá estudando em informações soltas na internet. Aí eu geralmente falo assim, olha, você vai começar a pesquisar sobre uma coisa, daqui a pouco você tá lá no YouTube do canal da menina que perdeu o neném, que foi para o hospital e aí deu errado e o neném morreu, né? Então, você não pode não considerar, estou estudando. Não, você tá mexendo na internet, aleatoriamente. Você não sabe a hora que você precisa saber cada coisa, né? Então, meio, pra mim, é um estudo meio em vão. Não, eu falo, nas minhas 3 cesáreas, eu tive o Google Docs, gente. Não dá, tá? Não dá. Você foi boa, gostei. Eu também gostei, eu vi o post dela, eu achei muito interessante a comparação. Nem todo mundo faz essa comparação, né? E, infelizmente, a grande maioria vai pro Google Docs. Vai. Não, a gente fala, gente, o Google é ótimo, dá muita informação. Maravilhoso. Só que você tem que saber filtrar o que é pra você. E que hora que é? Momento, que hora que é pra você porque saber senão aquilo. você começa a ver um monte de coisa e já começa a desesperar. Aí, que eu queria falar sobre a indução, mas, nossa, então, primeiro encontro. Aí, Eu tô quando com você... 18 semanas, eu quero saber como que é a indução. Vamos aguardar. Você tá falando de um assunto assim, então, eu até conversei, conversei com meu esposo, pesquisei, olhei, achei isso na internet, e você tá falando exatamente o que eu procurei. Aí você, que bom, então, que você já tá ciente, mas vamos dar uma recapitulada aqui pra gente seguir o cronograma e fazer o nosso ponto. Liza, nós todos temos medos. Eu, o Obi-Wan, né, que ele fica ali atrás dando os toques da gente, a Liza, a Daiane. Qual que era o seu maior medo nessa busca do VBAC? Gente, vai ser até impressionante, eu acho isso. O meu medo imenso, que foi o que eu descobri, que eu tive que curar, era entrar no ambiente hospitalar. Eu tinha muito medo. Tanto que, né, nas 3 cesáreas, ia
o trabalho de parto fluindo, entrava, pum. Parava. Então, o meu maior medo era o ambiente hospitalar e ressignificar isso. Eu fui para um outro hospital, um hospital que eu sabia que ia me respeitar, que não ia me colocar numa cesárea sem necessidade, que é um hospital amigo da criança. E quando eu entrei no hospital, porque foi muito rápido, né? A aluna quase nasceu no carro. Para entrar no hospital, a minha doula ficou lá fazendo um cadastro, parece. A minha irmã também tinha que fazer o cadastro acompanhante. Gente, a mulher me pegou na cadeira de roda, foi me levando assim na rampa. E a minha irmã ficou lá, eu falei, mana! Tipo, eu falei, gente, eu tô entrando no hospital sozinha de novo. E ali, na hora do parto, a gente não tá muito na gente, né? Não. Aí, gente, pra eu entrar ali, foi rápido, foi coisa de, tipo assim, 5, no máximo 10 minutos, ela já tava na suíte comigo. Até eu entrar, foram umas 3 contrações que, no intervalo, eu fazia assim, ó. Olhava pro teto e falava assim, não, eu tô no Sofia. Não, eu tô no Sofia. Até eu entender, mas eu só consegui fazer isso porque eu ressignifiquei. Porque eu estudei, senão eu não conseguiria. Uhum. E entender, aqui eu tô segura. Aqui eu vou ser respeitada. O meu empoderamento vai ser respeitado. O meu corpo e as minhas regras vão ser respeitados aqui. Mas eu demorei, porque o meu maior medo era entrar no hospital sozinha. E aí teve que... Eu fui admitida no expulsivo. Então, teve que fazer. Eu tinha que ir, porque, né? Vai que... Ou vai ou vai. E elas ficaram fazendo da papelada, mas chegaram rápido, sabe? Foi tranquilo. Mas aquele primeiro momento, eu tô entrando sozinha de novo. Não, aqui eu chego até a arrepiar de novo. A gente sabe que muitas mulheres, a gente está em casa com elas, o trabalho de parto está fluindo super bem. Né? Chega uma hora que realmente a gente tem que ir para o hospital, porque a gente, né, já vê pela vocalização dessa mulher, né, pela face, corporal. pelo movimento corporal, né, o cronômetro que a gente está fazendo ali das contrações, que, né, dependendo da fase que ela esteja naquele momento, a gente tem que ir para o hospital. E aí a gente falou muito isso aqui, né, essa questão de pessoas, quando a gente entra no hospital, naquele momento lá, tem pessoas ganhando bebê, tem pessoas perdendo bebê, tem pessoas em desespero, tem familiar já em desespero e chorando. E muitas pessoas não estão acostumadas né? com esse ambiente hospitalar, né? Porque você fica na sua casa, você tá segura, que é minha casa, é o meu ambiente. É o seu A partir do momento que você sai dali, aí você já tá em outro ambiente. Mas eu ainda tinha que ir, eu não tinha opção de parar em casa, porque VBAC 3 é possível, mas tem os cuidados a serem tomados. Isso. Né? Eu tive uma enfermeira obstetra me acompanhando o tempo todo em casa, né? Para um possível alarme que precisasse ter. Então, ficou ela e minha doula comigo. Eu não podia ficar só com a doula, por exemplo. Não, se eu fosse porque uma nesse primípera, caso, né? Era totalmente então, diferente, tem os riscos. né? Então, eu tinha que ir para o hospital. Eu já sabia que eu ia. E eu tive que ir trabalhando isso ao longo da gestação toda. Mas isso é muito importante. A gente trabalha isso muito como doula, você sabe disso, Larissa sabe. Né? A importância da gente... A gente sempre fala isso na fisiologia do parto, essa questão. A gente teve um programa, eu e Larissa, falando só sobre isso. A importância que é o momento da gente ir para o hospital. E também, se a mulher também não quiser ir, a gente vê que aquele momento, a gente também não pode bancar isso. Não, a gente... Olha, eu acho que está no momento... Tem tanto de tempo para a gente chegar no hospital. A gente tem que pensar nisso tudo. Por quê? Porque a gente não pode bancar também... sem uma equipe nenhuma, uma dor dentro de casa só. Filho. Não, porque, não né, até a gente não... Isso não é da nossa alçada, não é da né? nossa alçada. A gente não tá ali, né, pra fazer essa parte técnica e a gente sabe muito bem disso. Beleza. A doula é pra apoio, né? Ela não suporte. é para... Ela tá ali pra mulher, pra servir a mulher, né? Só que aí, como já tinha isso na sua cabeça desde o primeiro parto... Ambiente hospitalar, ambiente hospitalar. Hospital. E isso aí já tava, tipo assim, te assustando. Mas é engraçado que eu entro com as minhas doulandas, eu adoro. Mas é com você. O negócio era comigo, entendeu? Agora, a gente atrasou um pouquinho até pra ir pro hospital, porque eu tava muito interiorizada, gente. A Partolândia é muito linda. Eu tava. e aí, eu tava com uma enfermeira e com a minha doula. Eu consegui enganar elas, eu acho. Porque quando elas já foram ver, já tava com 8 para 9, 100% apagado. Vambora agora!
Tipo assim, porque eu não tava dando aqueles sinais de... Eu tava muito sossegada, sabe? Tava plena. Nossa, maravilhosa. E aí, mesmo assim, sossegada, plena, linda, maravilhosa, fui no expulsivo e tive esse horrorzinho de ir na hora... Ai, o hospital. Sabe? Então, é por isso que eu falo que é muito grave quando a pessoa vira e fala assim, é só um neném que vai nascer. Não é, gente. É a vida de uma mulher, é a vida daquele bebê também. Aquilo ali gera traumas para a vida toda. E assim como você, existem milhares e milhares de mulheres que têm esse horror e esse pavor quando precisa entrar no hospital. Tem uma dúvida que surgiu aqui atrás dos computadores, né, Daiane? Eu vou te fazer e você responde, porque a gente precisa, se é a dúvida dele, é a dúvida de inúmeras mulheres. O que é um VBAC 3? É um parto após? Parto vaginal após 3 cesáreas. Respondido, diretor. É porque VBAC tá escrito em inglês, né, gente? É chique, vaginal bird. Então, te deu para tirar a dúvida do diretor. After. Espero que tenha tirado a sua dúvida também. Então, vamos lá. Laís, você falou que você só teve doula, né, no minha última gestação. Na sua última gestação. Você já sabia o que era doula, né? Sua importância. E como é que foi, o que foi ter essa doula? Qual foi a diferença para você de ter esse acompanhamento da doula ali do seu lado, sendo que você nas outras 4 gestações você não teve? Fez muita diferença? Fez muita diferença. Fez muita diferença. Eu não falo isso porque eu sou doula, não, tá, gente? Tô falando porque é verdade. Agora aqui tô falando como mãe. Fez muita diferença para mim e eu quase me atrevo a dizer que sem ela não ia conseguir. Porque, nossa, sério... Adorei. Eu tive tanta liberdade nesse parto que eu não estava acostumada com a liberdade que eu tive. Ninguém me obrigou a ficar deitada. Ninguém me obrigou a nada. Eu podia fazer o que eu quisesse. E quando me deram isso, faça o que você quiser, eu não sabia o que fazer. Que você já tinha passado. Eu já tava com 4 gestações. Tipo, fica assim, deita, vira. Deita pro outro lado para melhorar a oxigenação do neném. Agora você pode levantar. Quer ir no banheiro? Fica no chuveiro agora. Eu não tinha isso. E essa liberdade, eu estranhei. E quem me chamou para a verdade foi ela. Foi a minha doula. Que ela... Eu me lembro certinho, eu falei, Lena, eu não vou conseguir porque eu não estou encontrando a posição. Gente, eu posso fazer o que eu quiser e eu não estou encontrando uma posição. Ela segurou na minha mão, estava agachada no joelho, no chuveiro. Laísa, não se sabota. Já está acontecendo. A aluna já está aqui. Você está livre. Você quer que eu te ajude? Vamos fazer isso. Vamos. Aí ela foi comigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você quer assim? Você quer... Ela que me segurou, vamos lá. Ela teve a sensibilidade de perceber o que você precisava. Você quer isso aqui? Vamos experimentar. Você quer assim? E segurando a minha mão o tempo todo. Minha doula, eu sentada no chuveiro, aí entre as contrações sentava para relaxar. Eu tenho um vídeo dela assim comigo, fazendo carinho no meu cabelo. Então, gente, eu não conseguiria sem Helena. Helena, te amo. E eu mesma, até hoje a gente conversa muito. Ela é minha mentora, me ajuda em tudo que eu preciso. Então, assim, sem a minha doula, eu não conseguiria. Não, eu tenho quase certeza que não. Nossa, é profundo. Isso aí é mesmo já não era doula formada, né? Mas mesmo já tendo atendido 30 famílias... Mas ela teve a sensibilidade. Ela teve a empatia com a sua história e com a sua jornada. Que eu falo também da importância da conexão da doula, né? Uhum. Quando você vai contratar uma doula, você tem que conectar com ela de alguma forma. Às vezes, eles falam, né? O santo não bate. Uhum. E tá tudo bem, tem outra, né? Mas precisa haver essa conexão. Por exemplo, se eu não confiasse na Lena 100% e a gente tivesse construído aquela relação, eu não ia dar bola para ela ali, que ela falar, né? Não, mas ela foi ali para mim num momento que eu acho que toda mulher fala, eu não vou conseguir, eu vou morrer aqui agora. Não, mas a gente brincou que já... Na hora que você fala que vai morrer, porque vai nascer, gente. É assim. Então, nesse momento, ela falou, não, a gente estudou tudo, segurando mesmo na minha mão. Tá acontecendo, vamos lá. Aí me deu aquele... acho que substituiu até uma analgesia, sabe? Essas palavras dela. Vamos lá. E fomos. E aí, deu certo. Você
foi violentada no primeiro nascimento da sua filha, né? Você conseguiu, de alguma forma, com tudo que você passou depois, ressignificar as violências que você sofreu? Só com o parto da Luna. Eu demorei esse tempo todo para sarar. Você ficava remoendo essas dores? Eu sofria muito, o tempo todo sofria, porque ela também foi violentada, né? Ela foi tirado dela vários direitos. E aí a mãe, eu falo, gente, nasce um neném, nasce uma culpa, né? A mãe nasce a culpada, porque a gente nasce com a culpa. Por muito tempo achei que era minha culpa. Então, aquilo foi vindo ao longo de que eu fui estudando, que eu fui atendendo, que eu fui entendendo. E quando eu fui conhecendo as violências obstétricas, gente, aquilo foi caindo em mim. Não, aconteceu isso comigo. A gente fala tanto isso, E, às vezes, eu tinha que ficar assim, aconteceu mesmo, gente. Aí eu ficava, gente, aconteceu. As fichas foram caindo devagar ao longo dos anos, sabe? Aquilo foi me doendo. Fiquei muito doída, muito tempo. Muito machucada, muitos anos. E a minha cura foi o parto da Luna. Foi o meu parto natural. Ele foi... Você precisou estudar para entender que você sofreu, porque a gente conversou, acho que no programa anterior, acho que o Larissa comentamos isso, que às vezes a gente atende uma gestante que já tem um histórico, vem contar pra gente, e ela não tem dimensão que ela sofreu. Ela foi violentada. E não vai caber a gente, né, Larissa, naquele momento. Mas lá no dia que ela nasceu, eu vou te falar, graças a Deus que eu não sabia, porque eu não ia poder evitar. Eu não tinha conhecimento para evitar. Eu acho válido você saber das violências obstétricas quando você tem como evitar. Você tem como fazer um plano de parto, por exemplo. Você tem como ter uma doula com você para estar vigiando o partograma. Em cima da hora, você tem ali tudo, né? Uma dolorida. Ali, no já dia tá mesmo. Já tá doendo. Eu ainda vou falar. Porque lá no momento, no dia, eu ficava assim, gente, tem que fazer, então faz, né? Aí tem que quase quebrar minha costela, então vem, gente. Já que é pra ajudar a menina sair, então vambora. Uai. Mas se fosse para eu saber lá no dia, eu conhecer tudo e não poder fazer nada, aí eu preferia não saber. Sério. Se a gente não tivesse... Há 19 anos, quase 20 anos atrás, a gente não tinha. Eu acho que não existia plano de parto, né? As pessoas... Não, nossa. Plano de parto, não existia. Doula, eu acho que... Não hoje sei, ainda tinha doula já. Não, ali... Pode ser, né? Eu acho que hoje ainda o plano de parto ainda não é bem visto. Não é, mas é uma arma que a gente tem. Já é um né? ponto positivo. A doula estando com você também é olhando o partograma, é olhando, né? Se você colocou aí, então você está sendo segura. Pode acontecer, a gente não vai evitar, a gente não tem como evitar uma violência, né? A doula não tem esse poder. Mas a gente tem como resguardar a mulher de várias formas. A gente tem como trazer ela um pouquinho a realidade entre as contrações, dizer, a gente estudou isso, você lembra? Vou te lembrar. Vem comigo. Sabe? A gente tem alguns artifícios, mas... que antes não tinha. Isso. Eu não tinha isso. Então, naquela época, eu preferia mesmo não saber que eu estava sendo violentada. Se fosse para fazer uma escolha hoje. Até melhor não saber. Mas não quero voltar naquele dia, não. Se fosse eu já ia falar, se fosse para voltar, não quero, não. Não vou voltar, não. Não é. Tem coisa que é bom a gente, igual você deixa falar. Guardar. Demorou pra ressignificar, mas demorou, mas agora é vida vamos que viver segue. Tranquilo, né? Então, Lais, depois de tudo que você passou, o que te fez falar assim, eu quero ser doula? Eu acho que eu já falei, mas eu vou repetir assim a frase. Eu não escolhi a doulagem me escolheu. Porque eu comecei a fazer doulagem sem saber o que era. E aí, foi uma época que eu mudei para a zona rural, 2013. E eu vivi lá 4 anos sem internet. Aí foi vir no WhatsApp e tal, aí as minhas amigas encontravam com a minha irmã e falavam assim, qual é o WhatsApp da Laís? Ela não tem, o telefone dela é aquele de antena. Então, eu não tinha acesso à informação. Eu não sabia o que era doula, mas eu fazia o trabalho. E aí, eu lembro até, teve uma situação engraçada. A minha irmã, lá em Belo Horizonte, imprimiu uns papéis explicando que era doula, uns artigos, negócio, tudo. Me mandou pelo correio. Aí eu fui lá em Luisburgo pegar. Olha pra você ver a dificuldade de acesso à informação, né? Então, aí demorou esse tempo todo que eu fiquei. Aí depois também, aí tive bebês, né? Um bebê atrás do outro. E isso foi me atrasando para entender
o que eu queria, o que eu já estava sendo, né? E era, assim, baseado nas minhas experiências pessoais e no pouco conhecimento que eu tinha. E muito no meu coração também, né? Então, assim, foi gerando essa vontade. Eu fui doula primeiro e depois eu fui ter a vontade de fazer o curso, né? Aí também foi um desafio para fazer o curso, porque por questões financeiras eu tive até que arrumar 2 padrinhos, minha mãe e meu padrasto, para me ajudarem. E também tive que ter uma rede de apoio para ficar com os meninos nas aulas, né? Durante as aulas. Nossa. E o que eu ia perguntar sobre os desafios nessa jornada, você já falou. É isso aí. Rede de apoio, falta de informação. Nossa, gente. Aí depois, quando eu descobri o WhatsApp, foi muito engraçado, gente. Aí eu instalei, eu lembro direitinho. Eu instalei ele. Aí já veio os contatos que eu tinha salvei. Falei, gente, olha aqui! Que adianta? Eu não acredito que antigamente, bem antes, era o tal do Hotmail, né? Hotmail, que a gente conversava pelo Era o MSN. Isso aí, gente. Aí minha última lembrança de conversa era o MSN, né? Porque depois eu mudei pra lá. E era na hora que eu vi aquele negócio, o telefone ficava ocupado. O negócio só puxou os contatos de uma vez. Eu falei, não, isso é maravilhoso. Então, muito bom. E todo mundo já tinha. Só eu não sabia. Nossa. Eu passei um processo semelhante a isso na entrada do WhatsApp também. Eu tava na faculdade, às vezes, na faculdade. E aí as meninas começaram assim, Larissa, você não vai trocar de celular, não? Eu dizia, não. Eu também passei isso. Ai, gente, Larissa, que bom, eu não fiz sozinha. Foi, não. Larissa, você não vai ter um WhatsApp, você não? Eu falei, o que é isso, gente? É um aplicativo de conversa. Sim, não, já converso com todo mundo aqui. Se precisar, manda mensagem de texto. Aí eu disse, não, Larissa, não é possível que você tá nessa era ainda. Aí troquei de celular e coloquei o WhatsApp. Eu falei assim, caramba, Olha isso a aqui, potência que desse avanço. negócio. Eu também demorei. Eu tava na faculdade, o pessoal já tinha, né? E eu tinha que trocar o celular. E o meu pai já pagando pra eu estar fora. Minhas irmãs também estudando. As coisas não eram tão fáceis. É. Aí eu lembro, outro dia tava vendo até lembrança no Facebook. Pessoal, eu entrei na era tecnológica, agora eu tenho WhatsApp. Você colocou? Juro! Juro que eu coloquei. Porque tem hora que a gente vê as lembranças do Facebook e fala, gente, eu postei isso? Tipo assim, eu escrevi isso? Ô, gente, é engraçado. Eu não ri. Aí eu acho que daqui uns anos a gente vai rir de ver o Instagram e falar, caramba, olha essa foto. Olha o que eu fiz. E essa maquiagem? Aí tinha as minhas amigas super pacientes, né? Elas já tinham WhatsApp, eu não tinha. Aí eu ficava lá em casa, assim, ABC, né? Aí pra digitar o SMS no aquele telefonezinho pequenininho. ABC, Ô, gente, aquilo era muito sofrimento, né? Não. Digamos que a tecnologia evoluiu, nós evoluímos em conjunto. Junto. Um pouquinho com um passo atrás, mas nós fomos, né? Interessante. Demorou, importante mas que bom, gente, que vocês compartilharam isso comigo, que eu achava que era só Nos eu. conectamos aqui na história, né, amiga? Tá vendo? Laísa, na primeira gestação era uma menina, você era uma menina de 16 anos. O que você diria, você hoje, a Laísa hoje, diria pra essa menina, pra essa Laísa de 16 anos? Se você pudesse sentar com ela. Eu diria, não foi sua culpa. Não foi sua culpa e você não pôde evitar. Você estava sozinha, então não se culpe por estar sozinha. E a outra coisa que eu falaria para ela é, vai dar tudo certo, você vai se curar daqui a uns anos, mas não sofra por 19 anos. Nossa, pesado. Eu falaria isso pra ela. Não deixa isso mexer com a sua vida por tanto tempo. Falaria isso pra Laísa. E assim como essa Laísa de 16 anos, a gente tem inúmeras Laísas espalhadas por aí que precisam ouvir essa mensagem. E aí, cada gestante que eu recebo, acolho, né? Eu penso, é menos uma para sofrer aquilo e é mais uma empoderada e cheia de informação e com as possibilidades lá em cima para conseguir. Penso primeiro menos uma e penso mais uma. Isso é para muito bom. declarar uma vitória aí contra um sistema. Glória que a Deus. Um sistema que é pesado. Pesado, Né? puxado. Puxado. É cruel, a gente luta contra o sistema, né? A humanização vem aí comendo pelas beiradinhas, né?
tentando se infiltrar, e as doulas fazem parte da humanização completo, né, para agregar ali, mas a luta é muito difícil, é muito desafiador, eu não gosto de falar difícil, é um desafio muito grande, lutar contra o sistema que já vem aí de décadas, séculos. Décadas, muito tempo, que a história da obstetrícia é diferente da história do parto, né? São histórias diferentes. E às vezes as pessoas misturam. Porque, igual a gente falou aqui, a cesárea, ela é maravilhosa, gente. Que bom que Deus deu o discernimento e a capacidade para os homens entenderem e terem os estudos para usar a cesárea para salvar vidas. A questão é, tem gente que não está precisando de salvar vidas. E está querendo ele mesmo assim. E não está entendendo a diferença, né? As coisas boas, o quanto melhor seria ir para o parto normal. Eu falo parto normal, é aquele que tem intervenção, mas acontece. Eu falo assim, e natural é aquele que não tem intervenção nenhuma. Eu falo assim, né? Porque nem todo normal ele vai ser ruim, né? Porque às vezes essa mulher precisa de uma indução ali. De um pouquinho. Então, mas quando tem alguma intervenção, eu falo parto normal. Quando não tem nenhuma intervenção, eu falo natural. Igual por isso que eu falo, meu primeiro parto normal, meu último natural. Vocês observaram? Eu falei isso. Tranquilo. Eu observei, mas é exatamente isso. Eu acho que é uma concepção minha mesmo. Não, essa a diferença, é o ponto que você viveu. Nossa, você passou por parto normal, por cesárea e natural. Você conhece todos os... Tô aí conhecendo todos. Vamos conhecendo, né? Mas tá ótimo, é bom que assim, isso tudo fez você se tornar a Laísa que você é hoje. Isso. Né? Se não tivesse acontecido nada disso, eu acho que eu não teria nem história para contar. Você tem bagagem para você acolher outras mulheres. Eu costumo pensar assim, nós vivemos isso hoje para mudar amanhã. Isso. E o nosso trabalho é de formiguinha, sim. Isso. Só que nos encanta tanto transformar famílias, a gente é transformar apaixonada vidas. por isso, né? A gente é apaixonada, viciada nisso, né? Eu hoje estava conversando com uns alunos, né? Como enfermeira, falando com eles. E aí a preceptora falou assim, a paixão da Daiane é criança, pré-natal, gestante. Eu falei, sou. E cada vez mais eu vejo a importância que é o nosso papel na sociedade, também como mulher, como enfermeira e como doula. E por mais, a gente sabe que, eu lembro muito da Poliana, uma pessoa que a gente entrevistou também, ela veio contar a história, e ela falou que ela sentia que ela estava indo para uma guerra, que ela precisava lutar para poder conseguir almejar o tão sonhado parto, meio né? Isso mesmo. E eu lembro muito dela falando isso. Eu estava preparada para uma guerra. Não sei se a Larissa lembra disso. E nós, como doulas, a gente sabe que o sistema, né, muitas vezes não depende nem daquelas pessoas, né, Larissa, que estão trabalhando ali. É algo muito antigo. Isso. E a humanização, ela vem, né, transformar. A doula veio também para somar. E a gente vem somando, né, cada vez mais. Mas a gente sabe que é um trabalho devagar. E a gente tem que ir devagar. Porque a gente não quer impor a nossa presença. A gente quer que as pessoas entendam que a nossa presença faz tanta diferença. E diminui tanto o trabalho dos outros, muito, né? A equipe desafoga a presença da doula diminui e ajuda muito no trabalho do enfermeiro. Talvez evite que ele fique ali em cima, perdendo tempo. Às vezes tem outras gestantes, né? Evita o médico ficar ali em cima dali, cobrando, né? A mulher às vezes, o médico tem que correr. Então, a doula, eu acho que tinha que ser mais visto assim, sabe? Olha, a gente a gente tá aqui se ajudando. A gente está aqui... A gente está para somar. Para somar. Nós vamos somar, né? Eu tenho eu gosto muito de enfermagem também. Quase fiz na época. Então, assim, eu sou bem puxa-saco dos enfermeiros obstetras. Sou bem puxa-saco. Então, eu falo assim, gente... Aí, quando eu encontro, às vezes, uma equipe de enfermagem, assim, é super, assim... É suave, é natural, sabe? Não é aquele coisa, olha, eu cheguei, eu sou a doula, eu vou botar barraco aqui. Não existe isso. A doula não é para isso. Não. Né? A doula, ela tá ali para somar. E a doula sabe muito bem o lugar dela. Às vezes chega um momento, tá acontecendo algum momento que ela tem que se afastar um pouco. E a gente sabe fazer isso.
né? Porque a gente conhece, então a gente sabe detectar alguma coisa, né? A gente entra com respeito, Com né? respeito. E a gente tem o respeito pela gestante, pela instituição, pela equipe, pelo médico pelo e fluxo pelos daquele enfermeiros. hospital, a gente entende. E a gente tem o respeito, né, também pelas outras gestantes, Não, dependendo com de certeza. como for, né, o ambiente do hospital. Porque igual lá onde eu ganhei, fiquei sozinha, né? Então não tem uma suíte sozinha. Mas igual aqui no nosso hospital, são juntas, né? Então a gente tem o respeito tanto pela equipe, quanto pela instituição, quanto pelas outras, né? A gente tem que ter todo esse cuidado. Às vezes tem uma aqui do lado também, né? Passando por alguma coisa. Então a gente tem que ter essa empatia. esse malemolência Quando as aí. pessoas pararem para perceber que o respeito é uma via de mão dupla, Isso. a gente consegue mudar muita coisa só E a gente de consegue olhar. trabalhar junto, né? Exatamente. É isso aí. E, Laísa, qual a mensagem? Na verdade, como é ser mãe de 5 filhos? Como é essa jornada? Gente, é uma loucura. Ao mesmo tempo que você tem 2 sofrendo para arrancar dente, você tem uma sofrendo para nascer o dente. E aí, você tem uma lá fora que já foi embora estudar. Ai, mãe, queria que você estivesse aqui para espremer meu cravo. Ou então, mãe, aconteceu isso assim, assim. Só que cada fase, né? Por exemplo, a Maria Luísa já com 19, quase 20, tem coisas que ela me solicita, né? Agora pelo WhatsApp. Que, assim, tem coisas que eu acho mais difícil com ela do que com os pequenos. Por exemplo, tem desafios que ela está enfrentando com a vida, porque agora que saiu para o mundo, que eu não resolvo com colo. Eu não resolvo com dar peito, não resolvo com mamadeira, eu não resolvo com pirulito. Não resolve. São questões da vida adulta que ela está entrando e ela está sendo desafiada pela vida, né? E a gente sempre fala assim, ó, menina, vem aqui fazer isso aqui assim, assim comigo, vou te ensinar. Ah, não, mãe, assim que ela dizia. Eu aprendo na internet. Quando eu quiser cozinhar, eu aprendo na internet. Aí ela me manda mensagem assim, ai, mãe, tem um vizinho aqui fazendo uma sopa daquelas que você faz, mãe. Como é que faz a sopa? Eu falei, não, senhora, vai pesquisar na internet. Eu queria ter te ensinado. Eu te chamei pra você aprender, você não quis, agora vai pesquisar na internet. Mas mentira, depois a mãe acaba falando. É lógico. Mas, então são assim, como eu tenho filhos de diferentes idades, né? Na verdade, a Maria Luísa é muita diferença, o Enzo e a Laila é 1 ano de diferença, e a Linda e a Luna 2 anos de diferença. Então a gente vive aquela assim, não tem monotonia lá em casa, né? Tem, e tem um cansaço físico também, né? Por exemplo, enquanto não tira a fralda, não vai no banheiro sozinho, não toma banho sozinho, é aquele trabalho braçal mesmo. Almoço, né? lanche, E aí dever. aí já vem os outros, que aí é o dever, aí eles já estão na fase da implicância, aí eles já estão querendo entrar na pré-adolescência, aquela daqui a fase pouco. de responde, tem a resposta pra dar ali. Aí que quer, né? Mas lá em casa até que de responder não é tanto, lá em casa é mais um implica com o outro. Aí eu falo assim, Enzo, meu filho, por que você faz isso? Que ele implica e ri. Falo, Enzo, por que você faz isso? Que ele é o mais implicante. Ai, mãe, eu gosto de ver elas gritar. Falou Enzo, mas grita na minha cabeça, mamãe fica perturbada, meu filho. Não pode fazer isso, não. Então, assim, é um movimento todo dia, toda hora. E eu costumo dizer, tem 9 anos que eu não durmo uma noite inteira. 9 anos. Meu Deus. O mais velho é o Enzo. O Enzo. Depois a Maria Luísa. A Maria Luísa, Depois o Enzo. Laila, Linda e Luna. Aí, a partir da chegada do Enzo, já tá numa rotina de... Não dormia a noite inteira. Aí já veio logo a Laila. Aí o Enzo e a Laila dormiam com a gente na cama, que eu sempre fiz com cama compartilhada. Eles só saíram porque entrou mais 2, não cabia, gente. Meu Deus. Eu falei, nem uma cama aqui. E a minha cama é casal normal. E tem dia que a gente ainda se desafia. Já tem a ordem. A posição. É a Laila, o papai, a Linda, eu, a Luna. E o Enzo tem que ficar no pé assim, ó. Pra caber todo mundo. Aí dorme, aí quando dorme, o papai entra em cena. O papai tem que Carrega carregar todo pra lá. mundo. Mas aí eu nunca tive rede de apoio. Nunca tive faxineira, nunca tive nem pessoa para me ajudar, nada. Mas o meu marido, nessa parte com os filhos, ele é um companheirão.
Quando ele tá em casa, ele tá em casa e ele, se ele vê que eu tô muito cansada, ele pega. Sai com as crianças. Se ele vê que eu preciso tomar um banho, ele faz. Amor, você não vai fazer isso aqui hoje. Só pra cozinhar, que ele é muito bom, sabe? Mas assim, com os meninos, Não dá pra muito. ser positivo em tudo, mas... Eu falo, você é minha rede de apoio e eu sou a sua. Então, ele é muito bom. Muito marido e um paizão. Ai, que E bom. a minha sorte é essa. E eu acho que é só por isso que eu tive tantos filhos. Eu acho que foi. E aí, quer mais um? Até talvez. Vamos pensar sobre isso. Vamos ver se Deus quer também. Até é bonito de ver, né? Um dia eu vi foto dela com todos eles, eu falei, gente, família grande é tão bonito, né? Antigamente a gente via mais. Muito, Hoje né? tem realmente, Hoje em assim, com a dia, correria. Eu tava vendo né? um podcast hoje de um ex-pastor que agora virou católico. E ele falou assim, gente, se as pessoas pudessem, elas teriam meio filho. Elas não teriam nenhum inteiro, não. Só meio. Não teria mais nenhum. Ninguém tá querendo mais, sabe? E eu ouço muita desculpa de assim, o mundo hoje tá tão difícil. Eu sempre ouço isso. Como é que você tem coragem de ter esse tanto de filho? O mundo tá tão difícil. Nós temos que deixar nossa sementinha, né? Não. Mas isso. será que o mundo tá tão difícil assim mesmo, gente? Ou você não está disposto, porque educar requer tempo. Né? Criar requer tempo, né? Requer tempo, requer firmeza, requer trabalho diário. Isso, não dá para Braçal. terceirizar. E outra, gente, não dá para terceirizar renúncia. a maternidade. Tem que renunciar, né, Larissa? Muita é muita renúncia. coisa. Aí eu falei, requer trabalho diário. Mas requer trabalho noturno, tá? Requer. Isso aí. Não, requer muita coisa. E você vai abrir renuncia mão, também Você a renuncia. muita Mãe coisa. trabalha 24 horas, gente. Renuncia. 24 Você horas. abre mão de muita coisa. Aí você não quer. deixa de sonhar para seus filhos sonharem. Eu falo isso que os meus pais foram assim. Eles deixaram de sonhar pra gente sonhar, pra gente poder estudar. A gente vê pai e mãe abrindo mão de muitos muita sonhos coisa. por nós. E Minha aí, mãe quando você fez vira isso. mãe, é automático, É né? automático. Outro dia eu achei tão lindo, o Enzo falou assim pra mim, ai mãe, sua vida não era tão boa quando você era criança, né? Eu falei, não, filho, não era. A nossa é boa, né, mãe? Eu falei assim, a sua é bem boa perto da minha, da do seu pai, então, coitado. Aí ele, mãe, mas a vida dos meus filhos vai ser melhor ainda. E as dos meus netos vai ser melhor ainda. Então eu falei, olha só, Olha, ele já o que ele já pensou? 9 anos, gente, ele já tem em mente Mentalidade. que ele tem uma vida boa, mas que ele ainda quer melhorar para os filhos. Aí você vai me falar que o mundo está tão difícil? Ouvi isso Com de o uma pensamento criança de uma 9 criança anos. de 9 anos falando assim, será que ela tirou isso de onde? Né? Então, eu acho que é porque dá trabalho mesmo que as pessoas... E criança não tem filtro, né? Quando a criança fala, é lindo de ouvir, né? É muito bom, porque a criança tem aquela pureza das palavras e as crianças ensinam pra gente todos os dias. Eu falo, os meus filhos me educam também. Não sou só eu que educo eles me educam também. Eu sou educada todos os dias. Não, é tão bonitinho. Hoje a minha sobrinha, ela não teve escola, né? Tá naquela semana Semana da da criança. criança, semana da criança. E aí eu cheguei lá na minha mãe, ela tava na varandinha me esperando. E aí ela correu assim. Aí eu tô subindo a escada devagarzinho, minha mãe, nossa, tava escondendo pra poder te esperar, mas ela quis fazer xixi, tadinha. Aí ela teve que correr pro banheiro. Aí quando eu cheguei, eu gritei, ela falou, Titi, eu tô no banheiro, eu já tô indo. Mas ela, tipo assim, é tão bonitinho ela esconder pra me esperar. Tem coisas que não tem preço. Achei muito bonitinho. Ela me viu, ela se correu assim. Aí minha mãe foi me contar, tadinha, tava escondendo pra te esperar, pra você subir as escadas. Ela quis fazer xixi. Aí tem coisas que eu falo assim, gente, que pureza, que amor, sem Criança assim, é puro esperar. Nada em Nada em troca. troca. Cabeça. E ela fala cada coisa, né? Eu chamo ela às vezes, cadê minha 4 anos? Porque ela tem 4 aninhos. Eu fico brincando com ela. Mas eu falo, gente, ela tem 4 anos, mas ela me ensina tanto. Até a Liz, que fez 2 aninhos, tem hora que as coisas que eu vejo, a forma dela brincar, eu falo assim, oi, gente, como essas crianças ensinam? Eles soltam pérolas Que direto. a gente não sabe de onde E vem. aí a gente fica assim... Gente, esse menino tirou isso de onde, gente? Tipo assim, eles falam umas coisas. A Linda tem 3 anos. Tem hora que ela fala umas coisas assim, que aí eu olho meu marido olha pra mim e fala assim... E aí? Como assim, Cadê a gente? resposta? O que nós vamos falar Fica agora? assim. Mas são esses momentos, né? Que a gente fica assim, olha, eu tô fazendo um bom trabalho. Eu tô conseguindo. Olha né? o que eu consegui. Criar pessoas boas, que sejam
adultos bons, seres humanos bons. Tá indo, tá fluindo. Então, a gente vai vivendo nessa esperança de que também a gente tá fazendo colaboração da gente pelo mundo, né, gente? Isso aí, semeando. Semeando. Tem coisa que eu escuto, às vezes a gente tá nervoso em casa e fala alguma coisa, fala mais alto, aí a Maria Júlia só para e fala assim: mamãe, olha o que você está falando perto da sua filha. Aí você fala, ai meu Deus. Aí eu assim, não tô falando nada. Mamãe. É incrível. Eu fico boba também com tamanha pureza. Ela ainda fala comigo assim, se ela sente algum cheiro de comida, alguma coisa, ela fala assim: mamãe, cheira aqui no meu nariz, ó, cheira aqui. Aí eu, pra quê? Pra você sentir o cheiro de papá maravilhoso que eu tô sentindo. Olha bem. Então não é o cheiro, não tá no nariz dela. O cheiro tá no ambiente, mas pra ela, tá aqui no nariz. Olha umas coisas tão pequenininhas e tão bonitinhas de ouvir. O coração da gente chega a ferver, né? Quando acontece os trem. Aí teve uma vez, meu sogro falou assim: eu vou contar pra ela. Eu falei assim: você não vai contar, não. Você vai tirar a pureza dela, né? Deixa a mamãe sentir no seu nariz o cheiro do papá. Eu vou adivinhar qual papá. Uai, vou manter ela. Ué. Ela não vai ficar assim o resto da vida, né? Não, na hora que ela tiver que descobrir, ela vai descobrir sozinha. Não precisa de ninguém arrancar dela. Mesmo. Ou então ela vai descobrir na escola, tá? Nossa, teve várias coisas que a Vicky falou assim: você é bobo? Você ainda acredita na fada do dente? Não. Enzo, pelo amor de Deus, você é bebezinho ainda. Aí ele já chega em casa traumatizado. Mãe, não existe a fada do dente. O Henrique me contou, mãe. Alguma hora. Ai, Jesus. A gente mas não que passou. não seja eu. Nós ainda não passamos por essa fase do dente, não. Mas ela tá ansiosa pro primeiro dente cair pra fada visitar. E olha que eu não falei nada. Eu não ensinei fada do dente. Não, isso lá em casa tem. Lá em casa ouvindo. todas as fantasias. A fada, o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa. Não, tudo. isso Pra também que vai tem. tirar, Gente, né? é lúdico, Vamos viver é bonito. a fase. faz Depois parte, passa. né? Tá na fase, gente. Quando você tem um cunhado disposto a vestir de Papai Noel e ser aquele Papai Noel massa, gente, por que não? É isso mesmo. Né? Eu vou manter também pra mim. Não, eu não tive, não, mas tá. Tá criando. Eu tive. Porque eu quis queria criar. ter. Isso. Eu queria ter tido. Eu tive, Então, de eu vou pôr o sapato sustentando. atrás da porta, depois vai o presente. A minha irmã ainda falou assim, mano. Mas a minha irmã- minha irmã falou assim, mano, eu acho que tá durando muito tempo essa questão do Papai Noel do Enzo. Já tô até estranhando, porque já tem 9. Mas ainda. Até hoje ele consegue. Ainda tá conseguindo. Não, lá em casa, minha irmã mais velha descobriu, que me contou que não existia. Que já tipo, sabe? Eu descobri, não tem Papai Noel. Eu falei, não tem. Eu descobri, fulano me contou. Assim. Conta até em riqueza de detalhes. Somos 3 filhos com um intervalo até pequeno, assim, não tão grande. Então, a gente meio que cresceu junto ali. Teve uma época que dá um distanciamento mesmo da idade. Mas descobri uma coisa e contava pra outra. Gente, Lá em casa, então lá em casa deixa a gente alguém tem. vai contar pra ela a questão Lá em do casa a nariz. gente tem. Não que não seja Ela nós. gosta da árvore cheia de presente. Então a gente vai comprando, de pouco a pouco vai colocando. Mamãe, pode abrir? Eu falei, não, o Papai Noel ainda não passou, porque ele vai passar e ele vai colocar o presente ali dentro. A gente só deixa a embalagem pra ele. Mãe, a gente precisa fazer uns biscoitos e deixar um copo de leite pra ele. Tem esse negócio aí. Então a gente mantém. Mas o nosso a gente não tem porque o Papai Noel vem mesmo. Não. E aí lá na roça foi ótimo, esse foi o melhor. Ele veio vindo lá do terreiro, do escuro. E a gente dentro de casa. Aí todo mundo ouviu. Foi na janela. Gente, aquele foi o melhor Natal. Foi maravilhoso. Aí os presentes vieram dentro do saco. Com ele. Ele veio Não, é autêntico, bonito, tem que manter. gente. Eu acho isso lindo. É o Não, é pouco de lindo. pureza que ainda tem no mundo. Nossa, eu queria ter um pouco da pureza delas, das crianças. É a magia. Eu acho que a gente viveria melhor, você Essa acredita? semana A gente das seria mais crianças, a saudável. gente fica bem pensativo, né? Nisso. E a minha mãe até brincou, minha mãe é professora de educação infantil, e eles fizeram na semana passada, acho que todas as escolas. Brincadeira, um monte de coisa. É dia do esquisito, né? Isso, Os dia do Pilares cabelo também doido, teve, fantasia. É. Aí minha mãe falou assim, a minha mãe falou tão, achei bacana, que ela chegou lá em casa e falou assim, nossa, Daiane, a gente tava conversando até com a diretora lá da escolinha que eu trabalho, a gente, criança fica feliz com tão pouco. Pouca coisa. Assim, a gente levar um escorregador, o brinquedo que ganha, assim, qualquer coisa for assim, mas a criança fica tão feliz com um lanche diferente. É um pouco. Como né? que a gente tem que entender que a criança precisa de tão pouco? E às vezes a gente Hoje- tem, né, põe tantos tudo. empecilhos, tem tudo. À toa. À toa. Hoje, a gente saindo de casa, aconteceu. O Enzo e a Lali são mais velhos. Aí eles têm, assim, ganham um dinheirinho de aniversário. Aí Uau. eles têm lá, tipo, tem R$10 cada um. E a Linda não tem. Aí, hoje, na hora de sair, ela... Mamãe, me dá 10 centavos?
Ô, gente, na hora que eu dei os 10 centavos pra ela. Alegria. Ai, mas ela ficou se Agora eu também achando. ganhei o dinheiro. Então, assim, eu vou tirar isso dela. Vou falar assim, menina, isso aí é 10 centavos. O dele é 10 Hoje Ai, eu não gente. acho que nem uma bala, né? Tipo assim, 10 centavos. Mas, Vai tirar mas essa alegria. Ela queria ter o dela. Os irmãos entendem. dinheirinho, Eu quero o independente meu. do valor. É o simbólico Eu de quero ter segurar os meus 10 centavos, é meu. Aí ela fala assim, eu tenho 10 reais. Eu gosto dessa parte. É o mundo um pouquinho melhor e mais bonito, né? É. Laísa, qual mensagem você deixaria para aquela mulher que tem as cesarianas prévias e que sonha com um parto natural? Gente, acontece enrolar a língua, não adianta. Mas a minha pergunta tá na mesa. Tá. Olha, primeiro, acompanhar com um GO que te apoie, que banque com você. Porque você precisa fazer o pré-natal. E para você fazer o pré-natal, você precisa do ginecologista obstetra. Então, encontre um GO que banque com você e abrace a causa. Depois tem uma doula, porque você precisa de informação. E não é a informação errada, você precisa da informação certa, no momento certo. E depois, ressignifique tudo o que houve com você, se houve, e traga isso para a sua doula, para vocês trabalharem na questão da cura, né? E trabalhando isso ao longo da gestação. Um detalhe, para quem é VBAC, deseja VBAC, é importante que o acompanhamento comece o quão antes. Assim que descobriu, já começa o acompanhamento, porque é muita coisa. Uma paciente de VBAC, ela é diferente das outras pacientes, né? Então é isso. Um profissional que te acompanhe, que banque com você, uma doula, que, né, da sua escolha, que também você tem que se conectar com ela. E muita informação, certa no momento certo, está disposta, aberta as informações, aos prós e aos contras, porque tem os contras. Então você tem que estar aberta a tudo, né? E coloque acima de tudo, né? Se é o seu sonho, se é a sua vontade, se é isso que você quer para o seu filho, que você entendeu já que você quer um VBAC, você já entendeu que é melhor para você, que é melhor para o seu filho, né? Então, agarre aí com unhas e dentes e segura na mão de alguém, que é uma doula. Adorei. Também. Te agradecer, Laísa, por ter compartilhado a sua história com a gente, a sua jornada, né, com 5 filhos. A gente sabe que teve muitos percalços, teve muitas cicatrizes, teve muitas dores, mas a Laísa conseguiu ressignificar isso tudo. Isso. Né? Demorou, mas conseguiu. E assim, foi uma delícia ouvir sua história. Foi bom. Te agradeço demais a conta, né? Eu e o Larissa ficamos muito felizes quando você aceitou o convite, porque a sua história vai inspirar muitas pessoas. E a gente sabe que tem muitas Laísas aí sofrendo. Isso. A gente sabe que tem muita gente sem informação e sofreu coisas que você sofreu e quer ressignificar. Eu tenho certeza que esse programa vai ajudar, né? Mesmo que ajude 1, 2... Já valeu a pena. Já valeu a pena. Eu Então, agradeço pelo convite, estar aqui. Eu estava com saudade de vocês, né? É muito bom a gente sempre estar junto, é uma energia super positiva, né? E eu falo assim, só para finalizar, eu acho que todo mundo deveria ter uma doula para a vida. Gente, Verdade. a doula é para a vida, sabe? A doula é um ser humano que, na maioria das vezes, nasceu com aquela vocação. Então, foi muito prazeroso estar aqui, dividir. Eu espero que eu tenha ajudado, que seja uma mulher a ouvir, que tenha sido válido, que eu falei. Eu tenho certeza que não só você vai ajudar, como você vai guiar inúmeras mulheres com a sua estadia aqui na nossa mesa hoje, né? Bom. Eu também agradeço muito ter aceitado participar conosco.
Agradeço ao Obi-Wan, né, por novamente estar conosco, Isso aí, tá sempre aqui presente. dando os toques por trás das câmeras. Realmente, ele fica aqui, ó, por trás da Das câmera. câmeras. Obrigada, Daiane, mais Obrigada, uma vez. Larissa. Gente, foi Obrigada, muito bom Laísa. estarmos juntos hoje aqui no DolaCast. E obrigado você que tirou um tempinho para ficar com a gente, para aprender conosco, com a Laísa, com a Daiane, comigo e também com o Obi-Wan, porque uma dúvida dele pode ter te ajudado. Foi um prazer. Esse foi mais um episódio, pode falar. Aqui do DolaCast, no República TV, que é o canal da informação. Gente, beijos das Dolas. É. Obrigada. Tchau, tchau.